Mas hoje nós estamos na segunda parte do tema que começamos domingo passado, cujo tema é: por que precisamos de um avivamento? Por que precisamos de um avivamento? Nós vamos ler dois textos, que está o primeiro em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E o segundo texto está em Isaías, capítulo 44, versículo 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vamos ler juntos esse último texto? Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Vamos orar. Pai bendito, te damos graças pela tua santa, tua eterna palavra, porque o Senhor é um Deus de alianças, é um Deus de promessas, e é um Deus que cumpre, é um Deus capaz e tem demonstrado ao longo da história que tu és fiel, que tu és poderoso para cumprir as tuas promessas. Senhor, que a tua presença continue sendo palpável nesse lugar. Tudo o que desejamos, Senhor, é a tua presença. É a presença abençoadora do Espírito Santo. Sem ti não temos vida. Sem o Espírito Santo não podemos respirar. Sem ti não podemos ter entendimento das coisas espirituais. Por isso clamamos que os nossos sentidos espirituais sejam abertos nessa hora. Enquanto o Senhor cerca esse lugar com a sua presença, afugentando toda a distração, toda a dispersão, todo espírito contrário seja agora manietado, e a tua presença seja derramada abundantemente nesse lugar. Nós te honramos e honramos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pergunta que a gente tem feito esses dias é: por que nós precisamos de um avivamento? Será que nós precisamos de um avivamento? Você já ouviu falar sobre avivamento? Qual é a história dos avivamentos? Será que isso é para nós hoje? Será que em pleno século 21 nós podemos esperar que Deus faça aquilo que Ele já fez no passado? O que acontece num avivamento? Quais são os resultados de um avivamento? O Dr. Wesley Duell, no seu livro Fogo de Reavivamento, ele diz assim sobre avivamento: a presença e o poder de Deus operam de forma tão poderosa e intensa durante um avivamento, que ele realiza mais em horas ou dias do que em anos de ministério fiel, onde não há avivamento. Aquilo que podemos levar anos, talvez uma vida inteira para fazer, Deus pode fazer num toque só, num dia só. Foi assim que começou no Pentecostes. Avivamento é simplesmente aquele momento quando Deus se manifesta diretamente no meio dos homens. É quando Ele literalmente rasga os céus e desce. Como diz Isaías 64, versículo 1:
Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Durante um avivamento, irmãos, pessoas que não podem ser movidas de outra forma, são movidas em direção a Cristo. Pessoas pelas quais você ora, pode fazer talvez anos, um avivamento, essas orações são respondidas, surpreendentemente respondidas. Quem gostaria de ter suas orações respondidas? No avivamento, irmãos, a atmosfera frequentemente fica impregnada desse poder majestoso de Deus. E os pecadores têm essa percepção reverente da presença de Deus e de sua própria pecaminosidade. Muitas histórias dos avivamentos que já aconteceram, conta-se quantas pessoas começaram a correr para onde havia aglomerados humanos, igrejas e outros lugares onde eles ali buscavam a Deus, e elas simplesmente eram atraídas sem que ninguém as chamasse, sem que houvesse nenhuma publicidade. Elas queriam saber o que estava acontecendo ali, porque o impacto era real. Conta-se de navios que estavam passando na costa, onde Deus estava derramando do seu poder, e os marinheiros simplesmente desejavam atracar naquele porto, porque estavam sendo atraídos por uma força que eles não entendiam qual era. Era a força da atração, da presença de Deus, do Espírito Santo, movendo as águas, movendo a terra, porque quando a presença de Deus chega e se apresenta na terra, as trevas têm que sair. Quem vai dizer amém? Portanto, nós precisamos desejar esse avivamento, precisamos pedir a Deus que o nosso coração se torne essa terra seca, sedenta, essa terra que precisa de água, uma fome, uma sede pelas coisas de Deus, que você nunca teve, que eu nunca tive, que nós nunca tivemos, que o próprio Deus é capaz de nos dar. Quantos aqui querem essa fome, querem essa sede, em nome de Jesus? Agora, se é vontade de Deus que venha um avivamento, e eu creio que é, a palavra de Deus diz que é, a pergunta é: por que é que o avivamento não vem, ou não veio ainda? Ou por que esse avivamento não é algo que acontece sempre? Nós temos notícia de que irrompeu em algum lugar e depois acabou. O avivamento de Gales durou aproximadamente 1 ano e meio, a partir do ano de 1904. O avivamento da Rua Azusa teve seu boom, talvez aí por 4 ou 5 anos. Embora ele tenha se espalhado para toda a terra, ele cessou naquela região. Por que que isso acontece? Ou por que de vez em quando? O que é que impede, ou o que é que está impedindo o avivamento? Quero dar a você 4 razões pelas quais cremos que o avivamento se mantém impedido, mas que pode ser feito algo. Eu e você podemos fazer algo a respeito disso. Só Deus pode fazer um avivamento, só o Espírito Santo pode produzir isso, mas eu e você podemos ter uma atitude que atrai a presença de Deus. O primeiro impedimento é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que Deus não está com a sua mão encolhida, nem o seu braço retido, para que Ele não possa abençoar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. Pecado, irmãos, é o que a Bíblia diz que é. Não é aquilo que eu acho que é ou que não é. Não é o que as pessoas dizem. Pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é a declaração consciente ou inconsciente que vai de encontro àquilo que Deus diz na sua palavra. Nós vivemos no meio de uma geração adúltera, perversa e má. Quando Pedro, o apóstolo, no dia de Pentecostes, prega uma mensagem poderosa depois daquele irromper do Espírito sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali reunidos, ele prega para aquele povo e diz assim: salvai-vos dessa geração perversa. Existe perversidade por todo lado, existe coisa ruim acontecendo por todo lado, existem
muitas coisas que são movidas por Satanás, mas não se esqueça que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. O profeta Joel, antes de falar de avivamento, e ele fala, capítulo 2 de Joel, versículo 28, ele diz que o Senhor viria com o seu Espírito, derramaria dele sobre toda a carne. Mas antes disso, se você ler o capítulo 2 antes, você vai ver que Joel chama, faz um chamado, faz uma convocação para que todos se arrependam dos seus pecados, confessem seus pecados e deixem. Ele chama os sacerdotes para chorar pelos pecados do povo. Ele diz: sacerdotes, chorem, clamem entre o pórtico e o altar, se referindo ao templo. Chorem pelo povo, chorem pelos pecados desse povo. Irmãos, eu creio que nós vivemos numa geração que perdeu a noção de pecado. No máximo se fala de erros. Pecado é coisa séria e já matou muita gente, infelizmente. Pecado é aquilo que ofende o coração de Deus. Essa geração precisa aprender a saber e a entender que pecado nos separa de Deus. E nós, como crentes, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, precisamos compreender que não podemos permitir que pecado continue sendo algo que a gente caminha junto com ele. Pecado precisa ser desfeito, desmontado, confessado, deixado. Diga amém. Portanto, o avivamento, queridos, não começa com celebração. Avivamento não começa com derramar do Espírito. O avivamento começa com confissão de pecado. Permita que o Espírito Santo fale com você hoje. Diga: Senhor, traz a minha memória, traz ao meu coração algum pecado, algum hábito, algum vício, alguma atitude que me separa de Deus. Me mostra. Porque Deus está interessado, irmãos, em fazer cumprir o que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ver o Brasil sarado? Irmão, nós estamos em plena guerra e nem se nos damos conta disso. Estamos vivendo uma tragédia como nação, um caos como nação. Olhamos e todos os dias nós vemos as notícias que vêm lá da Síria. Um país em guerra civil, se autodestruindo, cidades inteiras destruídas, milhões de refugiados que já deixaram o país. Se estima que 400 mil sírios morreram nessa guerra. Uma guerra genocida, uma guerra louca, uma guerra como todas as guerras. Nos últimos 7 anos que essa guerra já durou, aproximadamente 400 mil sírios já morreram. Você sabe quantas pessoas, quantos brasileiros morreram no Brasil violentamente, vítimas de arma de fogo, de crimes violentos? 400 mil brasileiros. Nos últimos 20 anos, 1 milhão de brasileiros aproximadamente morreram. Quem não conhece uma história de tragédia nesse país? Uma família enlutada. Essa semana você viu um advogado, acabou de receber a carteira de advogado da OAB. Todos os sonhos pela frente, um assalto dentro de um ônibus, 2 bandidos entraram lá. Um policial militar tentou se defender, morreu também. E mais 2 pessoas morreram. Estamos vivendo numa guerra, irmãos. Quem é que pode sarar isso? Não é endurecendo as leis, isso pode ajudar. Não é somente estruturando e dando condições de trabalho às polícias, também pode ajudar. Mas só quem pode curar a nossa terra é o arrependimento da igreja. A chave para corrigir, para consertar isso, não está no Palácio do Planalto, nem no Congresso Nacional, nem no Ministério da Segurança. Eles podem ajudar muito. Mas se nós queremos ver o Brasil curado, nós precisamos entrar pelo caminho que Deus estabeleceu. Quer ver cura da sua terra? Quer ver sua terra sarada?
Esse é um dos resultados do avivamento quando vem sobre uma nação. E Deus não precisa que todo mundo peça por avivamento. Deus precisa de uma pessoa que se coloque na brecha e diga: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Tem alguém aqui nessa noite que pode dizer: Senhor, pode contar comigo? Nós precisamos tratar o pecado seriamente, porque avivamento vem depois que o pecado é confessado, tratado e perdoado. A segunda razão pela qual cremos que o avivamento ainda não veio é porque muitas experiências místicas acontecem nesses avivamentos sem o devido alinhamento com a palavra de Deus. Você já deve ter ouvido de coisas esquisitas, esquisitices, e é verdade, em muitos avivamentos. E essa é uma razão porque muita gente não deseja avivamento, porque ele vem e bagunça com a sua vida. Avivamento vem e mexe com as estruturas que nós construímos. Avivamento, quando vem, o Espírito Santo vem do jeito dele. Ele vem e muda, ele vem e estabelece do seu jeito. Mas jamais foi desejo de Deus derramar o seu Espírito sobre pessoas apenas para que elas sejam renovadas, e isso é muito bom, e Ele quer fazer isso, ou apenas para que essas pessoas caiam na unção. Isso é possível e acontece mesmo nos avivamentos. O desejo de Deus maior é muito mais do que isso. O desejo de Deus do derramar do Espírito de um grande avivamento, e eu creio que nós vamos experimentar um grande avivamento nesses dias, é para cumprir o que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, essa é a vontade de Deus, o desejo de Deus, é receber, que você receba poder, para que você seja uma testemunha de Jesus. Não existe testemunho sem poder do Espírito. Sem o poder do Espírito você fica com vergonha. Sem o poder do Espírito você acha que as pessoas não precisam ouvir dessa mensagem. Sem o poder do Espírito você fica envergonhado, você fica constrangido, você fica levando em conta muita coisa. Eu não vou constranger, eu não vou incomodar, eu não vou não sei o quê. E você não percebe que nós estamos falando de uma coisa que é vida ou morte. Um avivamento, a percepção do céu e do inferno é algo muito real e muito forte. Todos aqueles que morrem sem Cristo não têm outro destino a não ser o inferno para o resto das suas vidas por toda a eternidade. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. A terceira razão que eu creio que impede o avivamento é uma erudição teológica sem a unção do Espírito Santo. São bons sermões, são boas palavras, são boas pregações, muitas vezes rebuscadas, muito bem elaborada, mas não tem unção do Espírito Santo, não tem vida. É fácil fazer um sermão, é fácil construir uma peça de retórica, é fácil escrever um texto, é só ter um pouco de habilidade nas doutrinas da homilética, da hermenêutica, da habilidade da didática, e você cria alguma coisa, e não é difícil fazer isso. Agora, uma coisa é um sermão, e outra coisa é vida no sermão. Porque a vida na palavra, a vida no sermão não é conquistada nos estudos, embora eles sejam importantes. A vida no sermão é conquistada lá no secreto. É no seu quarto, quando você tranca a sua porta e vai buscar o Senhor na comunhão do Espírito Santo. E lá Ele fala com você. Qual foi a última vez que você trancou seu quarto e gastou tempo buscando o Senhor, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Nós precisamos, é verdade, combater esse sensacionalismo histérico que às vezes tem nos avivamentos.
mas também precisamos combater a teologia estéril, o secularismo marcado por um sensacionalismo. Precisamos combater esses desvios, mas precisamos também dedicar a nossa vida a buscar vida na vida. E essa vida só pode ser vivida através do Espírito Santo na sua vida. A quarta razão, porque cremos que o avivamento tarda e ainda não veio, é aquilo que nós chamamos de síndrome de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja do Antigo Testamento, aliás, do Novo Testamento, finalzinho, Apocalipse. Jesus faz referência a 7 igrejas, dentre elas Laodiceia. Ela é a última daquelas 7 igrejas. E Laodiceia é conhecida por ser uma igreja morna. É uma igreja que não tem definição. É uma igreja que está feliz com aquilo que elas são, com aquilo que ela é. Laodiceia ficava entre 2 cidades, ao norte, Hierápolis, e ao sul, a cidade de Colossos. Quando Jesus faz essa referência dizendo: eu estou a ponto de vomitar da minha boca, porque tu não és quente nem fria, ele não estava fazendo a apologia de você tem que ser fervoroso ou tem que ser frio totalmente. Jesus não estava falando isso. Ele estava dizendo, fazendo uma referência a uma geografia que havia ali naquela época. Nós estivemos lá o ano passado nessas ruínas de Laodiceia. E ao norte ficava essa cidade chamada Hierápolis, e ela era conhecida pelas suas águas quentes, águas medicinais que serviam para a cura. E ao sul havia uma cidade chamada Colossos, cujas águas eram frias, geladas, eram muito admiradas e muito apreciadas durante o verão. E Jesus estava dizendo: olha, você não é uma coisa nem outra. Como as águas quentes ficavam acima, aquela água vinha descendo e ela vinha se esfriando, né? Saía de lá quente e vinha se esfriando. Quando chegava em Laodiceia, chegava morna. Mas o que é água morna? Você já tentou tomar água morna? Se dá vontade de vomitar, sim ou não? É isso que Jesus está falando para Laodiceia. Vocês são assim, dá vontade de vomitar vocês. Sabe por quê? Porque Laodiceia era uma igreja que gostava de contar vantagem. Você já viu gente que gosta de contar vantagem? Ele conta tudo que está fazendo de bom e muito bem, e sempre diz, se for cristão, sempre vai dizer: é para a glória de Deus. No versículo 17, do capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus explica por que essa igreja era uma igreja que gostava de contar vantagem. Jesus diz assim: tu dizes, estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Isso era a história, isso era a palavra, isso era o pensamento de Laodiceia. Isso mostra que essa igreja gostava ou confiava em coisas efêmeras e coisas passageiras. É aquele momento da vida de alguém, escute só, olhe para mim agora. Pior momento, o momento mais perigoso da sua vida, ou da vida de qualquer pessoa, é quando você alcança a prosperidade. Todo mundo deseja prosperidade. Todo mundo deseja ter suas necessidades supridas, é evidente. Todo mundo deseja ter o suficiente para si, para sua família e para ter com que ajudar os outros. Mas esse é um momento muito perigoso. Aquele momento em que você já passou em todos os seus concursos que você queria passar. Aquele momento em que você já alcançou sua estabilidade financeira. Você já casou, você já tem uma família, você já tem sua casa, ou você já tem seu carro, sei lá, o sonho que você tem. Aquelas necessidades básicas de uma família. É nesse momento que você pode ser atingido em cheio pela síndrome de Laodiceia. Estou bem, tem uma igreja linda, todo domingo eu vou lá, que igreja maravilhosa, você viu como eles tocam bem? Você viu como tem um pastor bonito lá? Olha que maravilha, lugar, gente muito boa, pessoal muito amável, muito abraça todo mundo, e parece que a gente já faz parte da família há muito tempo. É verdade.
Mas esse é o momento mais perigoso da sua vida, em que você pode se tornar morno. Seus projetos agora giram em torno do seu umbigo. É quem você é, o que você vai fazer, onde você vai passar as férias. Você gasta mais tempo se preparando, ou pesquisando, ou pensando nas suas próximas férias do que orando por alguém perdido. Você gasta mais tempo planejando como gastar o dinheiro que você está ganhando, e muito menos naquilo que vai levar alguém para perto de Jesus. O momento da síndrome de Laodiceia, irmãos, esse é um momento terrível. Laodiceia está ocupada demais com coisas inúteis, coisas frívolas, mundanismo sustentado pelo orgulho. E isso impede um avivamento. Porque Deus não vai dar seu lugar a ninguém. O lugar de Deus é exclusivamente dele. Ele quer o primeiro lugar, ou é o primeiro ou não é lugar nenhum. Ou é 100% Jesus, ou não pode ser 99%. Jesus não aceita um pedaço, mesmo que isso seja a maior parte. E o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos totalmente comprometidos com Jesus. Quem vai dar amém aí? Quem vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Me livra da síndrome de Laodiceia. Por que precisamos de um avivamento? Precisamos de um avivamento, irmãos, primeiro, porque é uma promessa de Deus para a igreja. Promessa de Deus para a igreja. E se é uma promessa, nós podemos pedir, nós podemos orar, e nós podemos clamar, e nós podemos pedir, Senhor, faz cumprir essa promessa. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Deus é fiel para fazer, para manter e para cumprir a sua promessa. O texto que lemos de Isaías 44, versículo 3, o Senhor está dizendo, eu derramarei água sobre o sedento. É o Senhor que está dizendo, eu vou derramar água sobre o sedento. Você crê que Deus tem uma boa intenção nisso? É a intenção dele cumprir essa palavra ou não? É ou não é? É. Se é a intenção dele cumprir essa palavra, então, Senhor, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida isso. Porque ele cumpre não na vida de todo mundo. Ele cumpre na vida do sedento. Tem algum sedento aqui? Se você não tem sede das coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, clame agora e peça a Ele, Senhor, me ajude a ser sedento. Derrama sobre mim uma sede, uma fome tão poderosa que eu não possa saciar com coisa alguma, a não ser com a Tua água. O Senhor prometeu. Agora é interessante que Ele está dizendo que vai derramar água sobre o sedento, mas que água? O Espírito Santo, irmãos, é comparado nas Escrituras Sagradas a várias coisas. Por exemplo, ele já é comparado ao vento. O Espírito Santo já foi comparado e é comparado nas Escrituras como óleo, como uma pomba. O Espírito Santo é comparado ao fogo, ao azeite, e aqui ele é comparado ao Espírito Santo. É um símbolo do Espírito Santo, a água. Por quê? Porque sem água não há vida. Você pode ter todas as outras condições. Quem aqui já mexeu com terra sabe o que eu estou falando. Você pode ter uma boa terra, você pode ter todos os nutrientes ali, você pode ter tecnologia, você pode ter tudo que você precisar, boa temperatura, condições de solo, etc. Mas se não tiver água, a semente não vai germinar. Por isso que o Espírito Santo é comparado com água, porque ele é a vida. Sem o Espírito Santo não há vida. Pessoas que andam mortas porque não têm a vida do Espírito Santo. Diga misericórdia. Por isso que uma igreja pode ter bons prédios, pode ter boa estrutura, pode ter bons cantores,
pode ter bons pregadores, pode ter tudo, mas se não tiver a vida do Espírito Santo, não tem nada. Hoje, irmãos, nós precisamos clamar urgentemente para que o mover de Deus não somente paire num culto como esse, mas quando você sair daqui, o mover de Deus continua na sua vida. Quem vai dizer amém aí? Esse mover vai alcançar sua casa, vai alcançar sua célula, vai alcançar o seu trabalho. Você vai ser um rio de água viva, uma fonte de água viva. Vai se cumprir na sua vida o que Jesus falou lá em João capítulo 7. Ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Para que serve rios de água viva fluindo dentro de você? Para abençoar outros, para ser uma bênção, para que essa água não só mate a sua sede, mas ela comece a se espalhar e comece a matar a sede de outras pessoas que estão ao redor de você. Comece a matar a sede de outras pessoas que estão precisando dessa água. Terra seca, lugar seco, que precisa da água da vida e que Deus vai fazer através de você. Mas Ele só faz através da vida daquele que crê, que deseja e que clama: Senhor, eu sou essa terra seca que precisa dessa água. Por que precisamos de um avivamento? Primeiro, porque é uma promessa de Deus. Segunda razão, porque precisamos de um avivamento, é porque é uma necessidade da igreja. Diga comigo: uma necessidade da igreja. O profeta Joel escreveu, capítulo 2, versículo 28, ele diz: e acontecerá depois. Note que existe aqui essa palavra depois. Depois do quê? Depois de confessar seus pecados, depois de se arrepender dos seus maus caminhos, depois que os sacerdotes choraram entre o pórtico e o altar, clamando e pedindo a Deus misericórdia pelo povo, depois disso, então derramarei, mais uma vez aqui, a mesma expressão que é usada em Isaías, está aqui em Joel. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos. E seu entendimento seja aberto. Aqui não sobrou ninguém, todo mundo está debaixo. Você sabe o que significa isso? Preste atenção. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória do Senhor. A terra está cheia da glória do Senhor. Mas como a terra pode estar cheia da glória do Senhor se tem tanto caos e tanta miséria ao nosso redor? Fruto da escolha do homem. Mas isso não mudou o fato de que a terra continua cheia da glória de Deus. E quem tem seus olhos espirituais abertos vai enxergar a glória de Deus. Da mesma forma que a Bíblia diz que um dia todos terão conhecimento dessa glória. Hoje todos não têm, alguns têm. Você tem? Se não tem, peça a Deus que Ele vai te mostrar. Clama a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, inclusive a glória de Deus. Se você pedir, Ele vai te mostrar. Mas um dia diz a Bíblia que todos conhecerão, todos terão conhecimento da glória. Da mesma maneira, irmãos, o derramar, essa profecia de Joel 2,28 já se cumpriu. Mas é uma profecia que se cumpriu um dia, 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, mas os efeitos dessa promessa cumprida continuam se sentindo até hoje. Ou seja, hoje é dia de se cumprir essa promessa outra vez. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou seja, todos que desejarem ser cheios do Espírito Santo o serão. Porque o Espírito Santo é aquele que você recebe. Diga comigo: recebe. Receber. Se você quiser receber, você recebe.
Ah, pastor, mas eu não sei, eu não fiz o curso ainda para saber se eu sou aprovado para receber o Espírito Santo. Não tem curso, o curso Jesus já fez. O curso foi a cruz do Calvário, Jesus passou no teste. E conquistou para mim e para você. Você só precisa receber, diga comigo, receber. O Espírito Santo se recebe. E se você quiser, você vai receber hoje ainda. E ele diz, para que fique claro quem é toda a carne, ele completa dizendo, é sobre vossos filhos, vossas filhas. E aqui, irmãos, e tem aqui, não é somente filhos grandes, é todos eles, são todos eles. Filhos pequenos, filhos grandes, filhos adolescentes, jovens, crianças de peito. A Bíblia diz que Deus tira deles um perfeito louvor. Imagina se eles não estão incluídos nisso. O Senhor está derramando do seu Espírito sobre a sua casa, sobre o seu bebê de 2 meses de idade, 3 meses de idade. Deus está tirando da boca dele uma palavra profética para fazer retroceder o inimigo. Deus está fazendo através dos seus filhos um poderoso mover no tempo de hoje. Se você crer, eles estão profetizando. Nós profetizamos que aqui na sua casa, nessa igreja, nessa cidade, no Brasil, nós veremos crianças pequenas, 2, 3, 4, 5 anos de idade, profetizando, feito gente grande. Você vai ficar assustado, se prepare. Vai ficar assustado, mas não se assuste não, porque Deus é maior. São os filhos, as filhas, os velhos não ficarão de fora, os anciãos. Você pensou que estava de fora, calma, que esse negócio da síndrome da bengala. A Bíblia diz que ainda na velhice eles darão vida, darão frutos, receberão do frescor, do derramar de Deus na sua vida. Podem ter 80, 90, 100 anos, vão dar frutos, terão sonhos. Velhos tendo sonhos, por quê? A maioria dos velhos não tem mais sonho, estou só esperando a morte chegar. Ah, meu filho, já passou meu tempo, agora... Não, enquanto você tem vida, você tem a esperança de ser aquilo que Deus chamou você para ser. Você vai ser uma bênção ensinando seus netos, seus bisnetos, ensinando a próxima geração como servir a Deus, o Deus que você serve. Filhos profetizando, velhos sonhando, jovens tendo visões. A imensa maioria dos avivamentos, a maioria, não foram todos, mas a imensa maioria dos avivamentos foram iniciados por jovens. Porque jovem não tem medo de nada. Jovem não está estragado ainda como muitos de nós já está. Estragado para a vida. Já está bloqueado em muita coisa na mente. Não tem coragem mais de romper com muita coisa que você já construiu ao seu redor. Os jovens são livres, por isso que João escrevendo diz, jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, vocês já pisaram na cabeça do capiroto, vocês não têm medo nem ficam assustados com coisa alguma. Então deixa eu dizer uma coisa para você, jovem, não desperdice sua vida. Como muito velho já desperdiçou, olha para trás e diz o que eu poderia fazer se eu voltasse atrás, eu mudaria tudo. Você deve se preparar para a vida, sim. Estude muito, se prepare. Mas saiba de uma coisa, se seu foco é só se preparar e ser bem preparado para ganhar dinheiro e se dar bem na vida, sua vida é um fracasso. Você vai um dia chegar, olhar para trás e dizer, perdi todo o meu tempo, minha energia. Se tudo isso não for dedicado para a glória de Deus, para ajudar pessoas, para levar gente para o céu, para promover um grande avivamento nessa terra. Quem está entendendo? É tempo de ter visão, jovens. Visões de Deus, para onde é que você está indo? Deixa Deus te dar uma visão para daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Começa agora, começa hoje. E não somente eles, mas verso 29 diz, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias? Hoje, 22 de abril de 2018. É hoje.
Por que nós precisamos de um avivamento, irmãos? Um dia um pastor preocupado com a sua igreja, com um espírito de apatia, de falta de desejo das coisas de Deus, dominada pela síndrome de Laodiceia, escreveu na porta da sua igreja um dia, e ele escreveu assim: essa igreja experimentará um avivamento ou um sepultamento. Ou você busca o avivamento na sua vida, você vai ser sepultado espiritualmente. Diga misericórdia. É sua responsabilidade buscar esse avivamento, irmãos. Você só precisa dizer sim. Foi assim que um homem, no século XIX, havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. E o marido morreu e deixou uma viúva com 7 filhos, pequenos, até 12 anos de idade. Ele era muito pobre, e ela não tinha nada. E ela não só ficou com 7 filhos, mas ainda estava grávida. E depois descobriu que eram gêmeos. Essa mulher teve que cuidar de 9 filhos. Seus amigos mais chegados falaram: olha, você não tem condição de criar essa família, melhor você dar esses filhos para alguém. E ela falou: eu não vou fazer isso, eu vou ensinar eles a palavra de Deus que eu conheço, eu não vou entregar meus filhos para os outros educarem. E educou esses 9 filhos. Uma mulher que dedicou sua vida. E um dia, um daqueles filhos, provavelmente acho que o quinto ou sexto, não tenho bem certeza, mas acho que o 5º ou 6º falou assim: mãe, eu vou para a cidade. Eles moravam um condado mais afastado. E esse rapaz foi para a cidade de Boston, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, para trabalhar. E ali ele encontrou trabalho numa sapataria do seu tio. E ele ficou ali trabalhando. E o seu tio lhe deu uma obrigação. Ele falou: olha, você precisa ir para a igreja todo domingo ouvir a palavra. E ele foi. Um dia, ele ouviu uma palavra, o pregador dizia assim: o mundo está para conhecer o que Deus pode fazer através de um homem cujo coração é totalmente dele. Naquele dia, Moody disse: eu sou esse homem. Eu serei esse homem. E ele se levantou naquele dia e começou a fazer a obra de Deus, primeiro, inicialmente, ensinando na escola bíblica daquela igreja. E aquele homem que era um simples sapateiro, sem nenhuma instrução, Deus foi usando aquele homem de forma tão poderosa, que hoje a sua história diz que mais de 500.000 pessoas foram levadas a Cristo pela pregação de Moody. Se estima que mais de 100 milhões de pessoas ouviram a mensagem do Evangelho em toda a sua vida. Ele que pregou na Inglaterra, ele era americano, mas foi para a Inglaterra várias vezes, em muitos lugares do mundo. Deus usou esse homem poderosamente. Seu nome era esse, Dwight Lyman Moody. Porque um homem um dia disse: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser esse homem. Onde estão os homens, onde estão as mulheres que vão ter coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor? Ou você quer terminar a sua vida como um obscuro sapateiro, um obscuro engenheiro, dono de empresas, alguém que ganhou muito dinheiro na vida, mas perdeu a essência? Você quer ser conhecido como quando chegar no céu? Eu quero ser conhecido como alguém que um dia disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei onde o Senhor quer me usar, mas por favor me use. Me use para ser relevante para essa geração. Terminando, quais são os resultados então de um avivamento? O que acontece num avivamento? A primeira coisa que acontece é um crescimento exponencial.
O que é um crescimento exponencial? Irmãos, quando o Espírito Santo vem, quem convence é Ele, não é você. A gente pode pregar o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. O que é o crescimento exponencial? Aconteceu isso lá em Pentecostes. Eles eram 120 irmãos naquele dia que o Espírito Santo veio sobre eles. No mesmo dia, numa única pregação, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Você vai ver isso acontecer aqui. Diga assim: vai ser assim na minha igreja. Vai ser assim na minha célula. Não, se fosse você, eu falava com mais vigor, com mais... Logo depois, você vê, em Atos capítulo 4, versículo 4, diz que o número dos homens que ouviram e aceitaram a palavra subiu a quase 5.000. 120, 3.000, 5.000. Capítulo 6, versículo 7 de Atos, diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Era tanta gente que eles falaram, não tem mais nem como contar, é uma multidão. Foi assim na história dos avivamentos, multidões vindo a Cristo. Multidões, diga multidões. Deus quer que você seja pai de multidões, diga amém. O que acontece no avivamento? Segunda coisa, a adoração é apaixonada, extravagante, vibrante, contagiante. Culto não pode ser velório. Culto não pode ser culto fúnebre. Culto fúnebre é só quando tem gente morto. Culto tem que ser culto para Jesus que está vivo. Quem vai dizer amém? É uma celebração festiva, irmãos. É algo para cima, é uma festa para o Senhor. É uma adoração que reflete a alegria do seu coração. E aí a coisa é extravagante mesmo. Tem gente que pula, tem gente que ri, tem gente que grita. E tem pessoas que falam assim, para que isso? Deus não está morto, Deus não está surdo. Para que fica gritando? Ele está sempre lá, irmãos, você adora a Deus como você quiser. Sentado em pé, circunspecto, fechado, com os olhos, do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Mas não critica quem faz de outro jeito. Não critica quem sai correndo feito um louco, falando de Jesus. Não critica quem faz diferente, porque a alegria é expressada de várias maneiras. Contanto que seja a expressão do seu coração para Deus. Você já viu alguém comemorando um gol do seu time, último final do campeonato, o único gol da partida que dá a vitória, e o cara faz um gol e você fala assim, eu estou batendo palmas só com o coração lá dentro, cara. Você faz isso? Cara, pelo amor de Deus. Depois vem com conversa de que não, porque Deus não é surdo. E o cara que fez o gol lá, está ouvindo você falar para ele? O cara vai lá e executa uma jogada que ele treinou e repetiu 1.500 vezes. Ele tinha mais que fazer o gol mesmo. E você bate, pá, você grita, e você fala, e você bate, não sei o quê, e todo mundo naquela coisa toda para vibrando com um gol. E o Espírito Santo veio morar dentro de você, o Rei do Universo, aquele que é capaz de te dar todas as coisas, e você fica com a boca fechada, falando para dentro. Você não entendeu nada ainda, você não entendeu a dimensão dessa glória que está dentro de você. Cristo em vós é a esperança da glória, é Cristo dentro de você, é Cristo dentro de mim, é a esperança desse mundo perdido. É por isso que se seu Deus está morto, faça 1 minuto de silêncio para Ele. Mas se Ele está vivo, faça um barulho, faça alguma coisa, dê um grito de júbilo. O que acontece no avivamento? Pessoas são libertas, salvas na cidade, bares são fechados por falta de clientes, igrejas abarrotadas de gente, transformação social, o índice de divórcio vai cair lá para o chão, brigas, confusão, morte.
violência cai lá para o chão. Delegacias começam a ficar inúteis. O que nós vemos no Brasil, mais que nós vemos hoje, são prisões abarrotadas de delinquentes. Como é que nós vamos esvaziar essas prisões? Não é soltando os delinquentes, não. É um avivamento que vai mudar a mentalidade, vai mudar o coração, vai mudar a mentalidade de um criminoso para um homem de Deus, uma mulher de Deus. O avivamento, irmãos, liderado por John Wesley no século XVIII. Os estudiosos são unânimes em dizer algo. Eles dizem assim: aquele avivamento ajudou a Inglaterra a evitar uma revolução sangrenta no nível que aconteceu na França. 1792, se eu não me engano, a Revolução Francesa, nessa época, que Wesley ministrava naquela região, a Inglaterra, juntinha ali da França, foi salva, e a França entrou, mergulhou. Até hoje a França é mergulhada em trevas espirituais por causa daquela revolução. Deram as costas para Deus, disseram que Deus não existe. Estão lá mergulhados numas mais densas trevas, infelizmente. Mas na Inglaterra, Deus usou poderosamente aquele homem. Deus quer usar você. Deus quer me usar, quer usar a nossa vida. Quem crê, diga amém. Quero terminar com essa frase: você nunca terá o controle do Espírito Santo, mas você pode ser aquele homem que o Espírito Santo tenha controle total.